Primeiro formato que eu já mencionei no início do curso que você pode fazer para construir o seu livro. Você já fez a pesquisa, você já validou as suas ideias, você já sabe qual é o público-alvo, você já sabe o que você quer escrever. Você pode usar a inteligência artificial para fazer para você, como se fosse um ghostwriting, ou você pode buscar o seu conhecimento e colocar esse conhecimento aqui. Eu faço isso ao longo dos semestres em que eu leciono na graduação. Já mencionei lá na minha apresentação que eu sou professor universitário, tenho mestrado, doutorado, sou jornalista formado e durante as minhas aulas na graduação, eu vou preparando o que vai ser um livro amanhã, depois, no futuro. Aulas de sexta-feira audiovisual publicitário, por exemplo, aqui no primeiro dia de aula eu passei um conteúdo para eles. Então tem aqui o que eu ensinei para eles, o que a gente conversou, os exemplos que eu trouxe. Então vamos supor que eu queira agora, fechou, acabou o semestre, eu quero transformar isso no livro. Eu vou abrir aqui a minha aula no celular, deixa eu puxar aqui, deixa eu deixar um espacinho aqui para eu poder escrever, tá aqui ó. Deixar um espacinho ali. Eu vou abrir a aula aqui no celular, na mesma ferramenta que você está vendo aqui na tela, só que eu estou com ela aqui no celular também, que é o Notion. Vou falar mais dela depois para vocês terem uma noção do potencial que essa ferramenta é. Então, nessa aula do Embalixe, o que eu passei para os alunos? Eu expliquei para os alunos a importância do testemunhal do rádio num contexto de audiovisual publicitário no podcast. E é o que eu vou falar agora. O testemunhal que vemos hoje, por exemplo, no podcast, a exemplo do próprio Flow, Podpah, como é o exemplo do vídeo que a gente está colocando como exemplo aqui, ele simplesmente segue o mesmo padrão do rádio tradicional há décadas. Quando eles apresentam dentro desse contexto produto ali que é o embalixo, quando eles explicam que é o embalixo isso, o embalixo aquilo, eles estão dando um testemunhal, que é um conteúdo que o rádio já faz há décadas. Beleza, então eu pego o meu conhecimento, tá aqui na minha cabeça, que é o meu raciocínio, que é todo o meu processo de ensino-aprendizagem para os meus alunos. Então, se você é um profissional liberal, um advogado, você é um palestrante, você é alguém que de alguma forma já transmite conhecimento, para você produzir esse conteúdo é muito mais fácil. Você pode fazer dessa forma, à medida que você tem uma ideia, você utiliza uma ferramenta dessa como o Notion e vai colocando as suas ideias no rascunho para que ela possa ser construída. Não só isso, eu também ministro palestras, gravo as minhas aulas e utilizo ferramentas de inteligência artificial para poder fazer a extração desse conteúdo das minhas aulas. Quer ver? Essa aula que eu estou mostrando para vocês, 1 hora e 20 minutos e 50 segundos sobre storytelling. Eu expliquei nessa aula todo o contexto da jornada do herói, desde o mitólogo Joseph Campbell, explicando para os alunos como que ele conseguiu chegar nesse conceito de monomito, Christopher Vogler levando isso para o cinema, temos a Murdoch levando isso para a jornada da heroína, temos Donald Miller levando isso para o story brand, né? Como construir marcas, fortalecer marcas, vender melhor com storytelling, e é 1 hora e 20 de conteúdo. O que eu faço? Eu jogo isso no YouTube e uso uma inteligência artificial para pegar essa transcrição para fazer 1, 2, 3 capítulos, dependendo do conteúdo. Isso facilita muito a minha vida. E vou mostrar para vocês como é que se faz. Você vai pesquisar por ChatGPT for YouTube no seu navegador e vai chegar nessa ferramenta aqui, ó, ChatGPT for YouTube. Mas você já vai direto na segunda aqui, que já vai direto para Web Store para você fazer a instalação dessa extensão. Você vai instalar essa extensão no seu navegador, pode confiar, ela é segura, você vai instalar no seu navegador, vai adicionar a extensão, ela vai gerar uma ferramenta para você fazer essa sincronização. Eu estou logado aqui com a conta do Olho Zanella, que é um dos mentorados, eu já vou ativar essa sincronização. Feito, sim, tá lá, feito. Vai aparecer aqui nas extensões, então você vai clicar aqui nas extensões e já vai botar essa ferramenta fixa lá em cima, essa bolinha vermelha aqui. Depois de feito isso, você vai abrir o link do YouTube, da aula que você gravou, você jogou lá no YouTube. Não é algo que você precisa jogar na internet para as pessoas terem acesso, tá? Você pode colocar no YouTube como não listado, só para você ter o acesso. Vídeos mais longos, 1 hora, 2, eles geralmente demoram umas 24 horas para fazer o processamento dessa transcrição. O que você vai fazer depois? Você vai vir aqui e vai copiar esse conteúdo aqui. Copiou a transcrição, clicou no linkzinho. E essa transcrição a gente vai
jogar na ferramenta de inteligência artificial para transformar ela num livro para nós. Essa extensão também permite que você pesquise palavras-chave dentro do vídeo. Você vai apertar Ctrl F, vai abrir uma barrinha de pesquisa, mas para você fazer isso, tem que estar isso aqui jogado para baixo, porque daí ela vai reconhecer todo esse texto do vídeo. O vídeo pode ter 15 horas. Você vai poder pesquisar apenas trechos específicos do vídeo a partir desse Ctrl F. Então você clicou Ctrl F e pode pesquisar aqui. Eu vou botar, por exemplo, lobo, que eu sei que foi uma palavra que eu usei bastante durante o vídeo como exemplo para os meus alunos, né? Foi uma brincadeira que a gente fez. Então eu tenho aqui, no minuto 25 e 50, eu tenho a palavra lobo. No minuto 26 e 36, eu também tenho aqui, ó, várias vezes eu falei essa palavra. Do ladinho aqui, ó, 37 e 16, eu também tenho aqui... Aqui, ó, no minuto 37 e 16, e aí eu consigo literalmente saber onde essas palavras foram escritas. Para que isso me ajuda? Por exemplo, um conteúdo mais denso em que você não quer fazer um livro, quer fazer apenas um artigo de blog, você vai lá e seleciona só aquele conteúdinho que você falou para transformar aquilo num artigo de blog. Um apêndice aqui, um adendo para você utilizar essa ferramenta para o seu bem também. E também serve para você organizar o seu corte do podcast, no tempo que você precisa. Você pode, inclusive, alguém faz o corte para você, você vai lá e diz, ó, eu quero que o corte seja do minuto 26 ao minuto 27, porque você identificou dentro dessa 1 hora e pouco que aquilo é um conteúdo legal para corte. Os meus mentorados aqui tiveram uma dúvida e eu já vou responder antes de você ter essa dúvida também. Quando eu mencionei que demora os vídeos longos um dia aproximadamente para transcrever, é porque você vai subir no YouTube, ele vai levar o tempo de processar SD, processar HD, entender o que está no texto, para depois, nesse período de 24 horas, você ter acesso à legenda. Vídeos que já são seus, que já estão no YouTube, você pode literalmente já pegar a legenda lá, porque já passou um dia, já passou 2, 3, 4, um mês, já está lá. É só você usar a ferramenta, baixar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, e fazer a cópia desse conteúdo clicando nesse linkzinho aqui. Copiei esse texto do vídeo, agora vamos lá para a ferramenta para a gente entender como construir o e-book.